eu quero te convidar a olhar para si mesma. Até aqui você olhou para fora, né? Olhou para as estruturas sociais, refletiu sobre as coisas que você aprendeu, sobre conteúdos, sobre ensinamentos, sobre posicionamentos que foram aprendidos, ensinados. E o quanto de tudo isso que você viu que foi construído do lado de fora e que passou a fazer parte de você, interferiu e tirou de você a possibilidade de fazer descobertas e escolhas diferentes na sua vida. Quanto daquilo que te ensinaram no teu seio familiar, no teu seio religioso, nos lugares onde você circulou, nos lugares onde você aprendeu sobre a vida, tiraram de você a possibilidade de escutar aquela vozinha lá no seu coração, na sua mente, que às vezes falava assim, olha, e se você tentasse isso? E se você não fosse por esse caminho? E se você experimentasse uma outra coisa? E se você se explorasse sexualmente de uma outra forma? E se você não quisesse? E se você quisesse algo diferente? Esse é o momento de você olhar para as suas próprias questões. Sabendo o que veio de fora, agora é preciso você se perguntar o que vem de dentro. O que de fato é seu, o que de fato você deseja, qual caminho você tem vontade de seguir. Diante de uma estrutura dessa, que se estabelece de uma forma tão rígida, né, tão bem organizada, com crenças muito bem estabelecidas, para que a mulher ela não se permita pensar, ousar, viver fora dessa caixa, porque muitas mulheres que desejaram e que lutaram para viver fora disso morreram, foram assassinadas, brutalmente assassinadas, e são por companheiros, pela história, pela política. Acontece isso também. Existe uma condição de medo, de ameaça, que é colocada para muitas de nós. E que muitas de nós não sobrevivem para contar essa história. Muitas se foram sem a possibilidade de ter esse conhecimento que você está tendo aqui agora para poder fazer uma escolha diferente. Para poder saber que é possível viver de uma forma diferente. Então agora você sabe que você foi criada para não acreditar em você. Para não fazer as escolhas que você poderia ter feito de forma diferente. Mas agora você pode fazer diferente. Se você quiser. Você pode começar a escutar essa vozinha que se perdeu aí dentro, né? Que não foi ouvida e que foi desacreditada porque não te deram recursos, porque não te deram ferramentas, não fomos educadas financeiramente, não fomos fortalecidas emocionalmente, não fomos amadas em nossa totalidade. Então, o amor chegou para nós sempre numa condição de comporte-se desse jeito para que você mereça ser amada. Não tenha conhecimento sobre nada financeiro porque você não tem capacidade de gerir os bens. Então, isso precisa ser conferido a um homem, a uma outra pessoa. Então, olha o que vai sendo tirado. Fortalecimento de uma capacidade de ter amor próprio, porque se uma pessoa ela não cresce se sentindo digna de ser amada por quem ela de fato é, ela não vai ter uma autoestima fortalecida. Esse amor que ela acredita que ela merece ter vai estar sempre condicionada a algo que ela vai ter que dar em troca. Então ela não se sente capaz de ser ela mesma, porque se eu sou eu mesma e eu não posso ser amada por quem eu sou, eu não vou ser quem eu sou, eu vou me transformar no que o outro deseja que eu seja. E aí é um conflito que a pessoa vive o tempo inteiro, né? De se sentir infeliz dentro de um lugar que ela não se identifica, mas achando que aquela é a única alternativa de ser amada. Então não há autoestima dentro desse lugar. E não há autonomia de decisão, não há capacidade de acreditar que é possível para você dar passos de forma autônoma e independente, porque te ensinaram que você não era capaz de gerir, te ensinaram que você não era capaz de aprender sobre negócios, que você não era capaz de aprender sobre dinheiro, que isso não era algo feito para a mulher. Mas isso tudo pode ser ressignificado e pode ser reconstruído. Existe uma frase de Rubem Alves que ele diz o seguinte:
Ostra feliz não produz pérola. Você sabe como é feito o processo de produção de uma pérola em uma ostra? A ostra, ela tá lá no seu ambiente, muito confortável, e de repente ela começa a ser invadida por grãos de areia. Esses grãos de areia, eles entram e eles começam a causar um incômodo nessa ostra. Um incômodo nessa ostra. E numa tentativa de lutar com esses grãos de areia, de se livrar desses grãos de areia, de enfim, naquele sofrimento que está sendo colocado, posto para ela, ela faz brotar uma pérola. Ela produz uma pérola, que é uma joia tão preciosa. Então, nem as ostras se livram do sofrimento para produzirem aquilo que elas têm de mais precioso. E que esse ensinamento das ostras possa ser aplicado também na sua vida. Você sabe o que tem te causado dor, o que tem te causado incômodo, o que tem te causado sofrimento. Mas talvez seja assim com você também. Nesse processo de luta, de incômodo, de movimentação para sair desse lugar, que você pode conseguir adquirir ou criar recursos e ferramentas que vão te dar e te fazer descobrir aquilo que você tem de mais precioso. Descubra qual é a pérola que você é capaz de produzir e faça o melhor que você puder com ela. As suas escolhas, os seus movimentos, a sua autonomia, o seu poder de criação estão em você, pertencem a você. E ficamos por aqui. Agradeço a você pela paciência, pela escuta. Espero que esses conhecimentos tenham encontrado espaço para reflexões, para busca de novos estudos, para respostas que tenham feito sentido, e se fez sentido para você de alguma forma, que você consiga aplicar eles na sua vida e passar a fazer novas escolhas e ter novos posicionamentos. Toda a minha gratidão, meu carinho e o meu desejo de que daqui para frente a sua vida seja uma vida pautada em escolhas que sejam mais saudáveis, mais assertivas e mais felizes para você.